Então, vamos começar aqui com a análise do código de reconhecimento, né, das mãos de sinais de Libras. Então, a gente aqui começa o código com esse collect data, que é um código responsável pela coleta dos dados das imagens para o treinamento, que a gente vai ver posteriormente. Então, aqui ele inicia a captura do vídeo, ele define esse diretório images aqui, que é esse com todas as fotos para os treinamentos. Aqui a gente colocou um limite de imagem por classe de 550 imagens. As classes são essas, então a gente tem as letras, mais alguns outros símbolos. Aqui ele cria os diretórios, se não existirem, para cada um dessas classes. Aqui ele vai executar um loop, que ele captura as frames da webcam e ele desenha na janelinha que vai abrir o retângulo e duas outras janelas, que são a data e a ROI. A data é uma janela que vai exibir o vídeo da webcam e o ROI é uma um pouco menor, com um pouco mais de zoom, que seria para as áreas realmente de interesse. Aqui ele vai extrair o ROI com essas dimensões e ele aguarda uma tecla ser pressionada. Se essa tecla for o Q, ele interrompe a execução do código. Se não for, ele vai ver se essa tecla pressionada ela pertence a alguma das classes que estão aqui. Se ela tiver, ele vai verificar se essa classe não passou do máximo de imagens permitido. Se não, ele adiciona essa imagem ou a pasta, no caso. Se não, se tiver esgotado o limite, ele exibe uma imagem de limite. Aqui a gente tem a function, esse código ele basicamente ele define alguns utilitários e algumas configurações que a gente precisa para detecção usando a biblioteca do MediaPipe e do processamento de imagem. Então aqui ele vai configurar os utilitários de desenho e de detecção de mão. Então aqui utilitários, os estilos, as solutions do MP Hands aqui. Aqui ele vai propriamente definir a respeito do Media Pipe. Então ele vai converter a cor de BGR para RGB, porque o Media Pipe ele trabalha com o RGB. Ele vai falar que essas imagens elas não vão ser gravadas. Por quê? Porque ele vai depois retornar essas imagens para BGR de novo. Então não faz sentido a gente armazenar essas imagens. Ele vai processar as imagens, definir agora como graváveis, já que a gente vai converter novamente de RGB para BGR. Aqui ele vai desenhar os landmarks, digamos assim. Ele vai verificar aqui se possui o landmarks nas mãos detectadas. E para cada conjunto dele, ele vai desenhar os landmarks e vai desenhar as conexões dentre os pontos, né? Aqui ele vai extrair os pontos de interesse chamados key points. Ele vai verificar se existe landmarks. Para cada conjunto de landmarks, ele vai extrair as coordenadas x, y e z e adicionar nessa lista de key points aqui, ó. Se ele não obter os landmarks, ele vai criar vai retornar zeros. Então, no caso, aqui vão ser 63 zeros. Depois ele retorna o array de key points. Aqui a gente vai definir o caminho onde os dados serão salvos, que vai ser nessa pasta aqui, da mpdata. E a gente vai definir quais que são as classes correspondentes às ações. Então aqui a gente tem as letras e mais alguns outros caracteres. A gente vai definir que são 31, que a sequência é 31, já que são 31 ações, então 31 número de frames. E a gente vai definir como o tamanho máximo o número de sequências vão ser 2.000 sequências. Dentro de cada um dessas sequências aqui,
vão ter esse número de 2000. Já na função de data, a gente tem o seguinte: a gente tem cria os diretórios das ações que a gente definiu no outro código, e para cada ação ele cria subdiretórios para cada sequência. Se der algum erro, ele ignora. Ele vai configurar aqui o modelo de mãos, sendo que ele vai definir como confiança e complexidade mínima, para haver mais acertos, né? Para cada ação dentro das sequências, ele verifica, ele itera as sequências através dos frames. Aqui ele vai tentar carregar a imagem no formato de PNG, e aqui tenta ler o frame do PNG, e se não identificar, ele vai tentar ler essa imagem no formato de JPG. A gente fez isso porque na nossa base de dados aqui, por exemplo, a gente tem formato PNG e a gente também tem JPG, e a gente estava encontrando uma dificuldade para ler os dois, e a gente fez essa tratativa no código. Se ele não achar nem imagem PNG nem JPG, ele vai dar o erro ao carregar a imagem. Aqui, através do Media Pipe Detection, ele vai detectar a mão na imagem, vai desenhar os landmarks. Aqui, ele vai esperar, né? Se ele verifica aqui, se for o primeiro frame, ele espera a ação e sequência por 200 milissegundos. E aí continua com a próxima sequência depois dos 200 milissegundos. E mostra a imagem aqui no OpenCV Video. Se não for o primeiro frame, ele simplesmente vai executar, vai colocar vai exibir aqui o OpenCV Feed. Aqui ele vai extrair os key points das mãos detectadas e ele vai salvar em um arquivo .npy. E a gente consegue sair desse loop se a gente apertar a tecla Q, na mesma lógica que a gente viu no outro código. Aqui a gente tem o código de treinamento, né? Treina um modelo de rede neural para reconhecer os sinais. Então, aqui, cada letra ela é mapeada para um número de inteiros. Ele define as sequências e os labels como vazios, no entanto, cria os arrays. Para cada ação e para cada sequência, ele itera, né? Para cada ação dentro de uma sequência, não, para cada sequência dentro de uma ação, ele cria essa janela aqui, define carrega os key points nesse formato do NPY que a gente definiu, e as sequências dos key points e dos rótulos, eles são convertidos em arrays NumPy. Não sei se fala assim. E os rótulos são convertidos aqui para... Peraí, Vitinho. Então, ele itera a ação, sendo que ele itera dentro da ação as sequências. Ele faz um for aqui do frame do tamanho de uma sequência,
e ele, para cada ação, ele e para cada sequência, ele carrega os keypoints salvos no arquivo NPY e as sequências do aqui as sequências dos key dos vai, agora me deu um branco. Ele vai criar as ações e para cada sequência dentro das ações, ele vai para cada ação em sequência, ele carrega os keypoints salvos no arquivo NPY. Aqui, ele vai dar uma imagem, um warning, né, um erro, se ele não encontrar se o arquivo estiver vazio ou a forma do array estiver diferente do esperado. E vai aqui, ele vai converter listas para o arrays NumPy e vai criar as sequências dos keypoints e os rótulos são convertidos em arquivos NumPy e os rótulos são convertidos para categórico. E aqui ele divide o treinamento em treino e teste, tanto do X quanto do Y. Nesse train test split aqui, ele faz essa divisão. Aqui a gente armazena, né, os logs, e aqui a gente vê que a gente tem um modelo sequencial, sendo que com 3 camadas de LSTM seguidas por 3 camadas densas, que são assim mais adequadas, né, para lidar com os dados sequenciais, que seriam os dados de keypoints, como gestos no caso. Aqui a gente utilizou a compilação pelo Adam e uma função de perda categórica. O treinamento do modelo, a gente colocou aqui o X-Train e o Y-Train com 50 epochs. Aqui a gente apresentou um sumário. E aqui ele vai olhar a estrutura salva no JSON e os pesos eles são salvos nesse modelo aqui, modelo 2.h5. No app, a gente tem que seria o código para a leitura de imagens. A gente tem as ações, igual a gente já definiu antes, define as cores. Aqui ele vai definir uma probabilidade. Aqui ele vai criar um retângulozinho de probabilidade. E aqui ele vai adicionar as barras de probabilidade, um retângulozinho de output. A gente vai definir, criar, né, a sequência, sentença, accuracy. Ele vai abrir o modelo JSON que a gente criou no Train Model e ele vai carregar os pesos do arquivo do Keras. Ele inicializa a câmera, ele inicializa a detecção de mãos pelo Media Pipe e define a complexidade como mínima. Ele vai ler a captura de um vídeo, se falhar ele vai apenas, né, sair do loop. Aqui ele cria o ROI, que é aquela região de interesse, que é a menor, ele faz aqui, constrói o ROI com essas dimensões. Se o ROI ou frame eles estão vazios, ele continua o código. E aqui tem as detecções no ROI, ele extrai os key points, adiciona uns pontos chaves aqui das sequências, só que ele mantém apenas os últimos. Aqui ele vai verificar se a sequência é igual a 30. Ele expande aqui, ó, expande as dimensões, faz as predições, sendo que esse res aqui é um vetor de probabilidade para cada ação, e o 0 significa que ele pega o primeiro elemento do resultado, né? As predições são feitas aqui, adiciona a com maior probabilidade, vai verificar aqui se a predição atual é consistente com as últimas 10,
e retorna com a classe mais comum. Aqui ele verifica a probabilidade da classe na que ele está atualmente, se ela é maior que o limiar. Se não tiver vazia, ele adiciona uma nova ação. Se não, ele adiciona diretamente. Ele vê se é diferente, né, da última ação e adiciona diretamente. Aqui a gente mantém a última ação e sua accuracy aqui na lista. Então, sempre armazena as últimas. Aqui, se tiver algum erro, ele consta erro na predição e ele constrói o retângulozinho da predição com o output e a, e a acurácia. Ele exibe o vídeo, ele interrompe o loop se tiver pressionado a tecla Q. E por fim, a gente tem esse código aqui, a gente tem é bastante similar a esse do app, só que o que a gente muda aqui é que a gente abre o vídeo que está nesse caminho aqui. Basicamente seria essa a diferença. E só para a gente exemplificar aqui o código, eu vou rodar aqui a extração do vídeo, a leitura, né, do vídeo. E aqui a gente tem a leitura do vídeo.
do ano.